Saudações, meus amados amigos, meus amados irmãos. Muito bom dia para todos vocês. Espero que todos estejam bem. Estou ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou trazer um assunto muito polêmico, delicado, né? Mas assim, necessário também para que possamos compreender certas realidades, né? Sem medo, né? Sem é, sem também alimentar nenhum tipo de preconceito, discriminação, né? Mas com o intuito de compreender, expandir a nossa mente cada vez mais, tá bom? Então, vamos lá para o tema, para o assunto. Eu pensei bastante, né? Meditei bastante para trazer este tema, né? Que é um pouco complexo para a grande maioria, né? Mas vamos lá, tentarei trazer o assunto da melhor forma, tá? Vou me esforçar para tentar explicar alguns detalhes importantes. Bom, eu venho passando por uma experiência muito rica, né? Tenho tido muitas visões, revelações acerca de minhas existências pretéritas, né? E busquei muitos médiums, busquei a confirmação de muitas visões, revelações, enfim, né? Na espiritualidade, de alguma forma, né? Trouxe para mim muitas revelações, muitas informações importantes, muitas visões, né? Com a permissão e autorização de Deus. E todo este processo foi muito importante para que eu compreendesse, né, a totalidade destes ensinamentos, tá? E recebi uma enxurrada de informações, tá? Muitos médiums, né? Inclusive meu pai, algumas amigas, amigos, que possuem faculdades mediúnicas de vidência, clarividência e muitas outras também, né? Acabaram tendo acesso, né, a estas visões e a estas revelações. Então, de uma forma natural, né, eu acabei recebendo, né, todas estas visões e revelações, né? Então foi algo espontâneo, natural, sem forçar, né? Então assim, quis compreender, entender e também confirmar a veracidade de todas essas visões, né? Então, assim, nós precisamos, né, estar receptivos ao novo, né? Então, assim, gosto de frisar isto, né, para que todos possam entender, mas eu nunca tive a intenção, o interesse e o desejo de querer saber, né, quem eu fui em vidas passadas, o que eu fiz, né? Mas eu estava ali quietinho, tranquilo, né, no meu cantinho, né, e recebi da espiritualidade, né, estas revelações. Então foi algo assim, natural, espontâneo, sem forçar nada, né? Sem exigir, pressionar, cobrar, né? Mas algo que veio ao meu encontro de uma forma, assim, como eu posso dizer para vocês, de uma forma sem que eu, né, tivesse qualquer intenção, tá bom? E eu também acabei recebendo muitas visões, né? Então as minhas faculdades mediúnicas também começaram a se potencializarem, né?
elas se expandiram também. Comecei a ter acesso a muitas visões, tá? Então vamos lá. É tão importante assim saber quem nós fomos em vidas passadas? É tão importante assim nos apegarmos a estes conceitos? Quando tais visões e revelações chegam ao nosso turno, por permissão de Deus, né? Com o bom concurso da espiritualidade da luz, existe um propósito, um motivo, né? Então, para cada pessoa, né, no momento certo, estas permissões, estes acessos, né, chegarão no tempo certo, tá? É dito que o esquecimento do passado é uma bênção, né? Muitos sustentam, né, esta verdade, né? Porém, o esquecimento do passado é uma bênção para algumas classes de espíritos que ainda não estão preparados, né? Não estão ainda em condições equilibradas de espírito para então transcender todas as experiências do passado, né? Então depende, né? Existem espíritos de uma luz tão elevada, né, que já superaram, né, todas as experiências do passado, já sabendo, né, de toda a jornada, de toda a trajetória, né, sabem quem foram, têm o acesso e já se libertaram de tudo isso. Na verdade, nem se lembram mais lá do passado, tá? Então, não é tão importante assim saber quem foi que fez, né? Mas, em alguns casos, algumas informações podem auxiliar os espíritos em sua caminhada evolutiva, né? Com o intuito de despertar espiritualmente, aprender com os erros do passado, não cometer mais os mesmos erros, né? Aparar algumas arestas, né? Aperfeiçoar cada vez mais o espírito, né? Reconhecer alguns dons, talentos, né? Lapidar e burilar as habilidades e competências adquiridas. Então, vai depender muito, né, de cada um, tá? Então, se Deus permite que aquele espírito se lembre de quem ele foi, o que ele fez, existe um motivo, um propósito maior, tá bom? Mas assim, este é um tema que ainda a humanidade, em sua grande maioria, não está preparada ainda para entender, compreender, aceitar, porque, por exemplo, se eu digo que eu sou a reencarnação de fulano, ciclano ou beltrano, vai ser um problema, porque as pessoas vão entrar em comparações, né? Porque os seres humanos, eles fazem comparações, né? Os homens gostam de comparações, né? E as pessoas ainda não compreendem, né, a trajetória e a jornada de um espírito. A grande maioria ainda é ignorante espiritual. Então, se eu disser aqui, por exemplo, que eu sou a reencarnação de fulano, ciclano ou beltrano, né, as pessoas não vão acreditar. Então, as pessoas dirão que eu sou um louco, que eu sou uma pessoa insana, né? Vão dizer que eu preciso ser internado, vão dizer que eu sou desequilibrado, né? Vão dizer que eu sou um
psicótico, um desequilibrado, um insano, um ser trevoso, né? Um doente mental. Vão dizer que eu estou já em processo de fascinação, obsessão complexa. Vão dizer que eu estou possuído, vão dizer que eu estou mistificando, vão dizer que enlouqueci, né? Enfim, vão me categorizar e classificar em muitos termos, títulos, nomenclaturas assim diferentes, né? Então, pensando nisso, né, por este motivo, eu ainda não revelei quem eu fui em vidas passadas, tá? Se Deus permitir, se Deus autorizar, por um motivo, um propósito maior, assim eu revelarei, né? Estou aqui a serviço de Deus. Se Deus permitir que eu revele algum dia, eu vou revelar. Por enquanto, neste momento, ainda não é o momento, porque precisa existir um propósito, um motivo, tá bom? Então, existem trabalhos e trabalhos, né? Então, eu não estou aqui para me promover, né? Eu não usaria também, né? Eu não usaria, por exemplo, as minhas reencarnações, né? Quem eu fui, o que eu fiz, para me promover, para adquirir seguidores, fãs, inscritos, membros, né? Eu não revelaria quem eu fui em vidas passadas para conquistar status, fama, poder. Eu não faria isso com o intuito de também ser reconhecido, né? Ganhar aplausos, de forma alguma, de jeito nenhum, nunca, jamais vou revelar quem eu fui em vidas passadas com estes objetivos e intuitos egóicos, né? Para me enaltecer, para me vangloriar, para me tornar uma pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante, prepotente, de forma alguma. Então, mesmo eu não tendo este interesse, né, as pessoas poderão me julgar de forma diferente, como se eu estivesse querendo me promover ou aparecer, querer seguidores, inscritos, fama, né? Ou então vão dizer, pronto, né? Subiu a cabeça dele, né? Ele foi a gota d'água, né? Agora ele foi longe demais, né? Ele ficou louco, insano. Então, pensando em tudo isso, né? Ainda não é o momento para eu trazer tais revelações e informações, e não vou fazer isso neste momento, né? Eu pensei em fazer isso, né? Recebi algumas informações, algumas revelações, mas pensei bastante, tá? Existem muitos médiums maravilhosos fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então nós precisamos ter bom senso, prudência para não atrapalhar, desfocar, comprometer o trabalho de outros irmãos. Então, pensando nisso, né, nós temos que agir com sabedoria, né? Existem muitos médiuns magníficos, fabulosos, extraordinários, fazendo um trabalho de Deus, uma obra divina, né? E às vezes, né, a gente acaba se equivocando, né, em algum detalhe, comprometendo todo um trabalho. Então, tem que ter muita sabedoria, prudência, zelo, cautela, paciência, para trazer no momento certo algumas revelações, né? Todas as revelações que a espiritualidade da luz traz no momento certo. A espiritualidade da luz, ela não antecipa, por exemplo, uma informação, uma revelação, uma novidade,
antes do tempo, porque a humanidade não estaria preparada, tá? Se a espiritualidade da luz trouxesse agora verdades e conceitos novos, onde a grande maioria não compreendesse, seria uma perda de tempo, né? Da mesma forma, se os irmãos extraterrestres, todas as raças, né, de extraterrestres, todos os irmãos intergalácticos, se todas as naves de todos os extraterrestres pousassem aqui no nosso planeta e todos os nossos irmãos estelares se apresentassem em suas diferentes formas físicas, características, raças, enfim, a grande maioria surtaria, não aguentaria, não suportaria, né? Muitos se suicidariam, muitos surtariam, entendeu? Uns desmaiariam, outros desencarnariam, seria um caos, né? Um problema muito grande. Muitos ficariam felizes, né? Muitos que já estão melhores preparados, né? Muitos que já alcançaram um despertar espiritual, uma expansão de consciência um pouco maior, né? Muitos ficariam felizes, né? Aceitariam, compreenderiam, né? Mas muitos outros, né? A grande maioria não acreditaria, não suportaria, não compreenderia e poderia entrar em colapso. Então, para não agir de uma forma negligente, né? A espiritualidade da luz, ela age no momento certo, trazendo informações no tempo certo, né? E Deus é paciente. Ao mesmo tempo que Deus tem pressa, tem urgência, né? Ele é paciente. Então, no momento certo, revelações são trazidas, como ocorreu comigo, né? No momento certo, as revelações foram trazidas a mim e continuam sendo trazidas a mim. Então, algumas informações, por exemplo, eu posso compartilhar. Outras informações, por enquanto, ainda não, né? No momento certo, na hora certa, eu trarei a todos, tá? E uma coisa que eu senti aqui dentro que eu deveria falar é o seguinte: o que é mais importante? Nós sabermos quem nós fomos em vidas passadas ou nós descobrirmos que nós viemos da fonte divina e criadora? Por exemplo, o que é mais importante? Saber se eu fui ciclano, fulano ou beltrano? Ou saber que eu sou um fractal de Deus, uma fonte de Deus, uma parte da fonte de Deus, né? Um fractal de Deus, uma porção da fonte de Deus. Então, é engraçado, curioso, né, e até hilário constatar que se nós dissermos que somos a reencarnação, por exemplo, de uma personalidade famosa, conhecida, se nós dissermos que nós fomos uma reencarnação de alguma personalidade que foi famosa, influente, poderosa, conhecida, enfim, as pessoas não acreditarão, acharão que a gente está querendo aparecer, né? Se promover, né? As pessoas vão achar que a gente enlouqueceu, que estamos fazendo isso, né? Por puro ego, para querer se mostrar, né? Por causa do orgulho, enfim, as pessoas não vão entender, não vão compreender e não vão aceitar. Mas se nós dissermos que nós viemos de Deus, que nós somos seres divinos e sagrados, né?
pessoas vão começar então a querer entender, compreender, estudar mais a fundo. E as pessoas aceitarão, porque elas também se verão como parte disto, né? As pessoas, né, elas também se sentirão ligadas à fonte. E as pessoas não terão o mesmo tipo de comportamento e atitude, né, quando se defrontam com uma revelação, né, de alguém que acaba informando quem foi em vidas passadas, tá? Então, quando uma pessoa diz quem ela foi em vidas passadas, incomoda muitas pessoas. Mas se esta pessoa diz que ela veio da fonte, que Deus está nela, ela está em Deus, e todos nós viemos de Deus e estamos em Deus, ou seja, todos nós viemos de Deus, temos, né, esta mesma herança, aí todos aceitam, as pessoas se veem dentro deste contexto e as pessoas não têm o mesmo tipo de comportamento e atitude, mas as pessoas começam a pensar, raciocinar, né? E começam então a entender. Então, é irônico, é engraçado, mas se você diz, eu vim de Deus, Deus está em mim, eu estou em Deus, eu sou um fractal de Deus, eu sou um fragmento, uma porção menor de Deus, como Jesus, nosso grande mestre, já nos ensinava, né? Vós sois deuses. Então, nós viemos de Deus. As pessoas entendendo isto, as pessoas não se escandalizam, mas elas despertam, elas começam a pensar, querer entender, né? Salvo algumas exceções, né? Algumas pessoas que se consideram como ateus, mas dizem graças a Deus, né? Algumas pessoas ainda não conseguem compreender, né? Muitas pessoas ainda não conseguem entender e compreender, né, esta ligação que o nosso espírito tem com a fonte. Por mais que você tente explicar, por mais que você tente esmiuçar, elucidar, esclarecer cada detalhe desta ligação que todos nós temos com Deus, algumas pessoas ainda mostram uma resistência e uma dificuldade muito grande para compreenderem. Mas muitas pessoas que têm já esta visão, compreendem, entendem, aceitam, né? Muitas pessoas que vão compreender, aceitar esta nossa herança, esta nossa ligação com Deus, tá? Não vão aceitar, por exemplo, uma revelação de um espírito, se ele disser que foi fulano, ciclano, beltrano em outra vida. Mas as pessoas vão aceitar que aquele espírito, assim como o dela e de muitos, vem de Deus. Então, olha que interessante. O mais importante, né, que é ter esta sabedoria, né, compreender que a nossa mônada, o nosso espírito, a nossa centelha divina, partícula de Deus, né, veio de Deus, acaba sendo melhor aceito do que dizer que este espírito foi a reencarnação de um outro ser, né, uma outra personalidade,
né, em uma vida passada, sendo que aquela personalidade de vidas passadas, né, aquela consciência, aquela alma que foram manifestadas, né, em um corpo físico diferente, né, aquela personalidade de vida passada, que foi uma consciência, uma alma num corpo físico diferente, é um fractal do mesmo espírito. E este fractal que pertence ao mesmo espírito, a mesma mônada, né? É a mônada que veio da fonte, que nos liga a Deus. Então, percebam que as pessoas são insanas. As pessoas que não acreditam em vidas passadas, que não aceitam que fulano, ciclano ou beltrano foi uma personalidade em uma vida passada, é algo assim estúpido, por assim dizer, porque qual é o problema nisso? Qual é o problema se um espírito recebeu a revelação de quem foi fulano, ciclano, beltrano, várias personalidades em vidas passadas? Se Deus permitiu, se Deus autorizou e a espiritualidade da luz trouxe informações, revelações daquele espírito acerca de suas vidas passadas, se isto se constitui uma verdade, qual o problema? Por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas se espantam? Por que as pessoas acham uma loucura? Por que as pessoas não aceitam, não compreendem, não estão preparadas? Por que as pessoas acham que é uma mentira? Por que as pessoas não acreditam? Por que elas acham uma insanidade? Por quê? Estas mesmas pessoas acreditam que Deus está nelas e elas estão em Deus, que é muito mais importante, né? Porque saber quem foi em vidas passadas não é assim tão importante. Se você foi ciclano, fulano ou beltrano, tudo bem. Não é assim tão importante. O mais importante é saber que nós viemos de Deus, né? Nós viemos de Deus. Mas por que as pessoas se incomodam tanto? Por exemplo, quando alguém diz que foi uma personalidade importante, famosa, influente e conhecida em uma vida passada, por que isso incomoda as pessoas? É complicado, mas as pessoas ainda estão apegadas ao ego. Ao ego. Se as pessoas não estivessem apegadas ao ego, porque ego vem de apego, né? Essas pessoas aceitariam sem nenhuma resistência, né? Por exemplo, ah, aquele indivíduo é a reencarnação de fulano, de ciclano e beltrano. Ótimo, que bom, né? Graças a Deus, né? Maravilhoso para ele, né? Aquele espírito está passando por uma trajetória, uma jornada diferente, agora com missões diferentes. Que ótimo, né? Olha a diferença, né? A sabedoria, aceitação, compreensão, né? Então, as pessoas não agem desta forma, né? As pessoas agem desta outra forma. Ó, aquele indivíduo é a reencarnação de fulano, ciclano e beltrano. As pessoas, hoje em dia, a grande maioria se comporta assim, ó. O quê? Imagina, ele? De jeito nenhum. Quem falou? Quem disse? É verdade? É verdade? Quem falou que é verdade? Tá maluco? Ele só pode estar maluco. Ele está louco. Enlouqueceu. Precisa ser internado. Tá? Agora, né? Passou dos limites, né? Imagine, não tem nada a ver. Que isso?
Que absurdo, precisa internar. E similares, né? Similares. As pessoas se comportam assim. A minoria, a minoria vai compreender, aceitar e ter uma outra postura, né? Os que estão realmente conectados com Deus, estão vibrando na luz, verdadeiramente despertaram espiritualmente, expandiram suas consciências e estão conectados com Deus, terão um outro tipo de conduta, atitude e postura. Por exemplo, essas pessoas que realmente estão conectadas com Deus, né, terão uma outra postura, uma outra conduta, né? Provavelmente se comportariam assim, olha só que revelação. Graças a Deus, estamos diante de uma revelação importante, né? Se este espírito foi ciclano fulano beltrano, né? Por um motivo maior, né? Deus revelou, né? E está aqui em uma missão importante, né? Fomos agraciados, presenteados por este irmão estar aqui conosco, né? Dependendo da reencarnação, né? Um espírito da luz vai compreender de uma outra forma e ter uma atitude, uma postura e um comportamento totalmente diferentes. Não vai ter inveja, não vai ter ciúme, não vai ter cobiça, ganância, não vai ter raiva, não vai ter ódio, não vai ter fúria, não vai agir de forma agressiva, não vai difamar, não vai caluniar, não vai injuriar, não vai agir na maledicência, porque quando alguém diz quem é e quem foi, a grande maioria cai na maledicência, né? Aqueles espíritos que estão vibrando nas trevas, né? Os espíritos trevosos, eles têm uma atitude, um comportamento e uma postura, né? Uma conduta totalmente maligna, diabólica e pérfida, né? E estes seres trevosos, né, agem na maledicência, na agressividade, na maldade, né? Entram em fúria, raiva, ódio, né? Esses seres trevosos gostam de, por exemplo, julgar o seu irmão, né? Esses espíritos trevosos também difamam, caluniam, injuriam, satirizam, condenam, censuram, escarnecem, né? Então, veja só a diferença de atitude, postura, conduta e comportamento de um ser da luz e de um ser das trevas. Destoa muito, entendem? Então, dependendo do trabalho a ser feito no planeta Terra, no momento certo, a espiritualidade revela ou não certas visões, tá? Nem todos estão ainda preparados, né? Porém, esta realidade que está sendo trazida pela espiritualidade da luz, que está sendo aceita por uma boa parcela, graças a Deus, né? Vem sendo disseminada cada vez mais, né? Então, nós viemos de Deus, né? A fonte nos liga. Todos nós somos fractais de Deus e fractais uns dos outros. As nossas reencarnações são nossos fractais do passado, né? Todas as nossas reencarnações, elas significam que todas aquelas personalidades, aquelas pessoas, indivíduos, homens, mulheres, né? Que encarnaram em corpos físicos diferentes, né? Estas personalidades do passado que encarnaram em corpos físicos diferentes manifestaram consciências diferentes. E estas consciências diferentes, estas almas diferentes, em corpos físicos diferentes, com personalidades diferentes, são fractais da mesma mônada, do mesmo espírito. E
uma outra informação muito importante que me foi trazida, que gostaria de compartilhar. Existem substituições de almas sem a necessidade da morte física, tá? Então, por exemplo, pode ser, não é uma regra, não é para todos, tá? Mas pode ser que em uma encarnação, aquele corpo físico seja substituído por algumas ou várias almas e consciências. O termo é conhecido como walk-in, tá? Walk-in ou walk-in. E o que ocorre? Uma outra alma, uma outra consciência assume aquele corpo físico, biológico, assume conhecimentos, experiências, habilidades, competências, traumas, sequelas, fobias, doenças, né? E vem com o intuito de dar continuidade em um trabalho, a fim de completar aquela missão, ou vem com o propósito de se estabelecer e dar início a novos projetos, novos trabalhos e novas missões, tá? Então, alguns, nem todos, tá? Isto não é uma regra geral, sem generalizar, mas ocorre com alguns espíritos, algumas almas, alguns corpos físicos, tá? Então, há a substituição de almas, consciências em um corpo físico sem a necessidade do desencarne. Então, aquela alma, aquela consciência, ela se acopla no corpo físico, né? E a outra alma, a outra consciência, ela se liberta, né, do corpo físico, retorna ao plano espiritual ou retorna a uma outra dimensão, a um outro plano, podendo ser físico ou espiritual. Mas aquela outra alma, aquela outra consciência, ela pode também assumir um outro corpo físico ou retornar ao plano espiritual, dependendo da missão, do trabalho, do projeto, tá? E aquela outra alma, aquela outra consciência assume o corpo físico para dar continuidade, né? Dar continuidade no trabalho, no projeto, ou iniciar novos projetos, novos trabalhos, tá? E esta é uma forma de todas as nossas partes evoluírem, porque a mônada, a nossa centelha divina, o nosso espírito, né, precisa evoluir, e todas as suas partes, todos os seus fragmentos, fractais, porções, extensões, né, e ramificações precisam também evoluir. E isto se dá de forma perfeita. Deus é perfeito em tudo que faz. Então Deus propicia para que isto ocorra. Então todas as nossas partes, nossos fractais, nossas extensões, ramificações, enfim, tá? Nossas porções de nossa mônada, de nosso espírito, né? Os nossos outros corpos estão por aí evoluindo. Muitos de nossos fractais estão evoluindo em um mundo físico como este, em outros planetas ou em outras dimensões e planos físicos, extrafísicos ou espirituais, tá? Existe uma outra versão nossa em uma realidade ou universo paralelo, tá? Então, temos fractais mais evoluídos que outros. Existem outras partes de nós que já evoluíram bastante e existem outras partes de nós que ainda não evoluíram o suficiente. Entendem? Então, cada parte, cada porção, cada fragmento, cada fractal de nosso espírito evolui. Uns evoluem de forma mais rápida do que outros. Então, precisamos ajudar, auxiliar nossas outras partes. Precisamos auxiliar e ajudar nossos outros fractais
Pode ser que você esteja diante de seu outro fractal de espírito e você não saiba. Pode ser que seu outro fractal ou seus outros fractais estejam na sua própria família, seja o seu companheiro, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, pode ser seu amigo, sua amiga, pode estar na mesma vizinhança, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo continente, no mesmo país, no mesmo planeta, no mesmo universo ou em outros universos. Pode estar no universo macrocósmico ou no universo microcósmico. Pode estar também em todos os reinos, porque podemos ter fractais se desenvolvendo, evoluindo, não somente no reino hominal, mas no reino animal, vegetal e mineral. Nossa mônada, que se fractalizou, se fragmentou em infinitos fractais, né? Pode, então, ter se ramificado em todos os reinos, e os nossos fractais podem estar evoluindo, não somente no reino hominal, mas também no reino animal, vegetal e mineral, e também em outros lugares, de outros universos, constelações, galáxias, nebulosas, estrelas, universos paralelos. É muito para compreender isto. Este é o poder de Deus. Deus é a perfeição absoluta. Deus está em tudo, né? Se Deus está em tudo, e se Deus está em nós, nós estamos em Deus, nossos fractais estão por toda parte, né? Prestem atenção. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, correto? Deus está em tudo e tudo está em Deus. Nós viemos da fonte. A fonte está em nós, certo? Nós somos fractais de Deus. Se nós somos fractais de Deus, a fonte nos une. Se nós somos fractais de Deus, nós somos também fractais uns dos outros, correto? Se somos fractais uns dos outros, nós nos ligamos à fonte. A nossa mônada, o nosso espírito, veio de Deus. A nossa mônada sofreu também um processo de fractalização, subdivisão, e se ramificou, se estendeu, se fractalizou. Então, nossos fractais de espírito, ou seja, todos os fractais de nossa mônada, estão evoluindo, estão presentes, não somente neste universo, mas podem estar também em outros universos. Então, os nossos outros fractais, nossas outras porções, evoluem de forma infinita. E nós nos ligamos, tá? Então, quanto à realidade de vidas passadas, em algum momento podemos estar, por exemplo, na vida passada, em alguma reencarnação, podemos ter passado todo o processo encarnatório, vivenciando, por exemplo, um fractal do começo ao fim dessa existência corpórea, né? Ou em algum momento, um outro fractal, ou mais de um fractal, pode ter assumido aquele corpo. Então, não é uma regra, mas existe a possibilidade de, por exemplo, em uma reencarnação em particular, naquele corpo físico, aquela personalidade, aquele fractal, ele vivenciou, experienciou do começo ao fim aquela jornada, aquela trajetória, tá? Aquela personalidade daquela reencarnação, né? Manifestou uma consciência, uma alma, um fractal do início ao fim, sem substituição nenhuma. Mas pode ser que em uma outra encarnação, ou
em uma outra reencarnação, naquele corpo físico, naquela personalidade, mais de um fractal, mais de uma consciência, mais de uma alma, vivenciou, experienciou aquela jornada, aquela trajetória com estas substituições, tá? Então aquela jornada, aquela trajetória naquele corpo físico daquela reencarnação pode ter sido vivenciada, experienciada por mais de um fractal, por mais de uma consciência, por mais de uma alma, pois houve então algumas substituições. Se fez necessário, era necessário, porque o planejamento daquela encarnação era diferente, tá? Então, pode ocorrer em alguma encarnação ou reencarnação a troca, a substituição de almas, consciências fractais no mesmo corpo físico e biológico. Desta forma, os fractais crescem, evoluem, progridam, né? Então, cada fractal de Deus experiencia, vivencia uma jornada, uma trajetória diferente, e desta forma todos os fractais de Deus evoluem de forma infinita. Então, existem trocas, substituições e também reposicionamentos para que todos evoluam e cresçam. Imagine, por exemplo, um time de futebol, ou de basquete, de vôlei, né? O time está escalado ali, né? Então, imagine só, por exemplo, a seleção brasileira, né? Um exemplo, a seleção brasileira, né, de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, é só um exemplo, tá bom? Eu vou citar um exemplo para que vocês compreendam melhor, tá? Mas vamos supor, é apenas figurativo, tá bom? Mas vamos supor que a seleção brasileira de futebol seja uma mônada, tá bom? Vamos supor que, então, o técnico, né? O técnico, a comissão técnica ali, né? A comissão técnica seja as super-almas ali, vamos supor, tá? É só para ilustrar, tá? Esta comparação para que possa entender. Vamos supor que, né, o técnico, né, o diretor de futebol, né, o médico, o fisioterapeuta, o departamento ali responsável pelos jogadores, né? Vamos supor que todos eles sejam as super-almas. E toda a seleção brasileira compõe uma mônada. E os jogadores sejam os fractais, tá? Então, os jogadores de futebol seriam os fractais, toda a comissão técnica as super-almas e a seleção brasileira a mônada, tá? Em algum momento, né, o técnico ou a comissão técnica vai substituir um jogador por outro. Tá? Existe um reposicionamento, uma troca, uma substituição, né, nessa escalação. Então, aquela comissão técnica, analisando o jogo, vai ver que será necessário trocar alguma peça por uma outra peça. Vamos substituir aquele jogador por aquele outro jogador, para que a seleção ela tenha um melhor desempenho, né, para que ela alcance uma vitória. Então, da mesma forma, pensando em um time, né, pensando em um grupo, tá, a mônada, né, que é a centelha divina, né, o espírito, a partícula de Deus, ela administra, né, supervisiona a evolução também de seus fractais, de suas porções menores, de seus fragmentos, tá? Assim como
a seleção brasileira de futebol pensa também em atingir seus objetivos, né? Substituindo algumas peças, né? Trocando alguns componentes, enfim. É só um exemplo. Da mesma forma, a mônada pode, em algum momento, né? Claro, com a permissão e autorização de Deus, porque a mônada está ligada à fonte divina, porque a mônada, o nosso espírito, a nossa centelha divina, é uma partícula de Deus. É um fragmento, um fractal, uma porção de Deus, porque a nossa mônada veio de Deus. Então, a nossa mônada, ela nos liga a Deus, porque a nossa mônada veio de Deus, da mônada primordial. Então, com autorização e permissão de Deus, a nossa mônada, ela administra, né? Ela supervisiona, gerencia e acaba fazendo também estas substituições, trocas, né? Para que todas as pecinhas, todos os fragmentos, porções fractais possam também evoluir, crescer, aprender, e se aquela pecinha, se aquele fractal, fragmento, porção, não conseguir, por exemplo, não tiver um bom desempenho, não conseguir atingir alguns resultados positivos, né? Estiver ali emperrado, né? A coisa não vai, né? Então, se por algum motivo, né? Se por alguma dificuldade, algum empecilho, algum motivo particular, aquele fractal não conseguir ou não poder ir mais adiante, não tiver condições de prosseguir com o trabalho, um plano, um planejamento, e for necessário efetuar a troca, a substituição daquele fractal, daquele fragmento, daquela porção, para que uma outra porção, um outro fractal, outro fragmento substitua e dê continuidade naquele projeto, continue o trabalho, inclusive dê início a novos projetos, aquele outro fractal, aquela outra peça, será reposicionada, né? Ela terá também um aproveitamento, uma oportunidade, né? De aprender, né? Em um outro momento, né? Em uma outra situação, né? Se reabilitando, se recuperando, né? E no momento certo será escalado novamente para novos trabalhos, né? Novos desafios, né? Então, existe toda uma administração por parte disso. Todos os detalhes são pensados para que a evolução não cesse, né? Bom, foi somente um exemplo, tá? Existem mais exemplos que poderíamos citar aqui, tá? Mas tentei trazer algo mais compreensível, tá? Então, sabendo disto, né? Vocês poderiam então vislumbrar o seguinte: ter este conhecimento, este acesso de que nós viemos de Deus é muito maior, é mais grandioso, tem uma importância muito maior do que nós sabermos quem fomos em vidas passadas, né? Então, ter este acesso a este conhecimento, né? Esta permissão, autorização de Deus em saber que nós viemos dele, do Criador, é algo muito maior, muito mais importante e tem um valor muito maior do que saber quem nós fomos em vidas passadas. Então, as pessoas não devem se importar, se incomodar com isso, né? As pessoas não devem, por exemplo, se aborrecerem com
o que foram em vidas passadas, e algumas pessoas também se preocuparem, se aborrecerem ou se incomodarem quando souberem que fulano, ciclano ou beltrano foi tal personalidade de vida passada. Por quê? Porque é natural, tá? Isto é algo natural. Em planetas mais evoluídos, né, os seres de luz não se importam com isso, né? Na verdade, em planetas muito mais evoluídos, os seres mais iluminados, né, eles sabem quem foram, o que fizeram, né? E outros seres também têm este acesso, porque eles atingiram uma evolução muito maior que a nossa. E eles não se importam, não se incomodam com isso, tá? Um ser de luz não vai se incomodar, não vai se aborrecer se souber que o seu irmão, né, foi ciclano, fulano, beltrano em outras existências, tá? Isso se constitui em algo normal. Somente aqui neste planeta que as pessoas se incomodam, se aborrecem quando sabem, né, quando alguém foi fulano, ciclano ou beltrano em vidas passadas. Tá? É algo assim que realmente não dá para conceber, né? As pessoas se incomodarem, né? Por exemplo, se alguém diz assim, em vidas passadas eu fui um mendigo. Na minha reencarnação passada eu fui morto, assassinado, né? Em uma outra vida passada eu fui um maltrapilho, eu fui um mendigo, um aleijado, né? Em uma outra vida passada eu fui um ermitão, né? Um solitário, alguém anônimo. Se você diz que em uma vida passada você foi um anônimo, alguém totalmente desconhecido, né? Um pobre coitado, as pessoas aceitarão, elas vão acreditar, vão ficar com pena, com dó, vão querer te abraçar, vão querer te amparar, te consolar e dizer: nossa, meu irmão, mas não se preocupe com isso, né? Está no passado, né? Hoje você está numa outra realidade, não fique assim triste, né? E a pessoa vem, te abraça, te consola, te ampara, né? Agora, se você disser que você foi um imperador, um rei, ou alguém muito poderoso, alguém conhecido, famoso, influente, uma personalidade, né, famosa, conhecida, poderosa, né? As pessoas não vão aceitar, não vão acreditar, porque elas começaram a fazer comparações, né? As pessoas gostam de comparar e as pessoas não vão acreditar, não vão aceitar. Na verdade, elas vão ficar com ciúmes, com inveja, e aquele sentimento de cobiça, inveja, ciúme, ganância pode surgir. As pessoas poderão entrar em fúria, raiva, ódio e se tornarem até agressivas. Por que isto ocorre? Porque as pessoas, elas não aceitam, por exemplo, saber que alguém foi superior a elas. Por exemplo, se você disser que você foi ciclano, fulano, beltrano em vidas passadas e foi alguém muito famoso, forte, poderoso, rico, conhecido, né, influente, a pessoa acabará se sentindo inferiorizada, a pessoa ficará para baixo, ela fará uma comparação, não vai aceitar, não vai compreender, a pessoa vai até julgar, censurar, criticar e agir de forma agressiva, porque as pessoas não aceitam, por exemplo, estarem abaixo de alguém. As pessoas se sentirão humilhadas, se colocarão para baixo, se sentirão inferiorizadas, se sentirão para baixo. E as pessoas não gostam, né? As pessoas não gostam de serem, por exemplo, colocadas em um nível mais abaixo, quando estão diante de alguém
que está em um nível mais acima, elevado. Isto é ego, orgulho, né? Então as pessoas, por orgulho, não aceitam quando sabem que fulano, ciclano, beltrano foi alguém muito grande, porque elas se sentem para baixo e elas não aceitam. Agora, se você disser que você foi alguém muito inferior, as pessoas já aceitam de forma mais fácil. Isto é proveniente do ego, do orgulho, da vaidade, da soberba do próprio ser humano. Este comportamento, ele vem de um espírito mais ignorante, um espírito primitivo, um espírito que vibra nas trevas, né? Porque um espírito que vibra na luz, um espírito de luz, um espírito mais luminoso, mais elevado, mais evoluído, não vai ter este sentimento de orgulho, vaidade, não vai ter esse sentimento, né, de inveja, ciúme, ganância, cobiça. O espírito de luz, ele estará em paz consigo mesmo. O espírito de luz estará tão bem, tão feliz, em harmonia e equilíbrio interior tão grande, que não se sentirá afetado, nem perturbado, nem abalado com essas revelações. Então, o espírito de luz estará tão bem que, se ele estiver diante de uma revelação dessas, ele sentirá felicidade pelo outro irmão com esta revelação que ele trouxe, né? Então, percebam a diferença entre o espírito da luz e o espírito das trevas, né? O espírito da luz sente felicidade, amor pelo seu irmão. Já o espírito das trevas sente raiva, ódio pelo seu irmão e se comporta de forma agressiva, sentindo inveja, ciúme, cobiça. Então, é complicado hoje em dia você dizer quem você é e quem você foi, por causa da humanidade deste planeta. Né? Então, qual é o problema em dizer quem você é? Se você é o que é. Você é o que é. Não tem como mentir. Né? Jesus, o nosso grande mestre, né? Jesus, que é conhecido no plano espiritual, né, como Sananda, né, porque Sananda é o seu nome cósmico e universal, né? Mas Jesus já foi Antúlio, Krishna, Osíris, Micael, né? Pode chamá-lo de Yeshua, Jesus ou Sananda, mas Jesus, ele disse quem ele era há mais de 2000 anos atrás, né? Ele disse que o reino dele não era daqui, que o reino dele era de outro lugar, porque Jesus é o rei de Nebadon, né? Então Jesus disse quem ele era. Não há problema nenhum em nós dizermos quem nós somos e quem nós fomos. Se o nosso espírito, a nossa mônada é o que é, se a nossa mônada, o nosso espírito reencarnou como fulano, ciclano, beltrano, é o que é a verdade. Por que as pessoas se aborrecem, se incomodam com isso? Porque sentem inveja, sentem ciúme, têm sentimento de cobiça, desejo. Vocês desejam ser algo que não são? Porque muitos nutrem e alimentam desejos, interesses de serem algo que não são. Então aí se constitui o quê? Uma inveja e uma cobiça, né? A pessoa tem inveja do outro porque na verdade gostaria de ser o outro, e a pessoa tem cobiça porque quer aquilo que é do outro, e sente ciúme porque, sabendo quem o outro é, acaba se incomodando, se aborrecendo, se perturbando, porque não é aquilo que o outro é. Esses espíritos que ainda têm esse sentimento de inveja, ciúme, cobiça, ganância, são espíritos primitivos, espíritos trevosos, que ainda estão nas sombras da ignorância, tá?
um espírito de luz, um espírito iluminado, já vai sentir o quê? Contentamento, alegria, felicidade. Vai irradiar amor, ternura, benevolência, compaixão, benemerência. Ou seja, vai se comprazer com tal revelação. Vai ficar extremamente em júbilo pelo seu irmão. Porque este espírito sabe quem ele é também. Ele sabe de sua jornada, trajetória. Entendem? Então a humanidade aqui deste planeta precisa se preparar para tais revelações. Muitos saberão quem são de verdade. Isto está muito próximo, né? Muitos saberão quem são e muitos saberão quem foram. E lembre-se, muitos se surpreenderão, porque existem muitos fractais de uma mesma mônada espalhados por aí, que também participaram do processo reencarnatório de uma personalidade, porque estes fractais pertencem à mesma mônada. Então, é natural, por exemplo, que eu diga o seguinte: eu fui a reencarnação de ciclano, de fulano e de beltrano. Aí, meu outro fractal, minha outra parte, minha outra porção, que está por aí, pode dizer também: olha, eu também fui a reencarnação de fulano, ciclano e beltrano. Mas como? Como aquela pessoa está dizendo que foi a reencarnação de ciclano, fulano e beltrano, se eu fui a reencarnação do fulano, ciclano e beltrano? Como isso é possível? Como? Porque em uma determinada época destas encarnações, uma alma, uma consciência, um fractal assumiu o corpo daquela personalidade por um tempo. Vamos supor que uma consciência, uma alma, um fractal daquela mônada permaneceu naquele corpo físico durante um certo período, estágio de tempo. Depois, houve a substituição, a troca de um outro fractal, de uma outra porção, um outro fragmento. E esta outra parte assumiu, né, a jornada, a trajetória naquele corpo físico até o final da existência ou até um certo período de tempo, sendo substituído novamente ou pelo fractal anterior ou por um outro fractal da mesma mônada. O mesmo fractal pode retornar ou um outro fractal pode assumir aquele corpo. Então, aqueles fractais estiveram naquele corpo físico em tempos diferentes. Portanto, aqueles fractais reencarnaram naquela personalidade. Mais de um fractal reencarnou naquele corpo. Então, mais de um fractal pode reencarnar em corpo físico, em uma personalidade. Mais de um fractal de espírito pode reencarnar no mesmo corpo físico. São fractais de uma mesma mônada, evoluindo, experienciando, se aprimorando, mudando certos rumos, né? Já ouviram dizer assim, por exemplo, uma pessoa dizer para você assim, ó, nossa, como você mudou, você é uma outra pessoa. Você está totalmente diferente. O que isso significa? Não necessariamente significa que houve ali uma substituição, uma troca de alma, de consciência. Pode ser que a pessoa realmente tenha se modificado, tá? Existem situações em que as pessoas realmente se modificam para melhor e não houve
troca e nem substituição de fractal, de, de, de consciência, né? De alma, né? Pode ser que em determinadas situações, momentos e circunstâncias, né, aquela pessoa realmente tenha se modificado para melhor ou para pior, sem a substituição ou troca de alma e consciência, tá? Mas existem situações, momentos e casos nas quais muitas almas e consciências são substituídas, trocadas em um corpo físico sem a necessidade do desencarne, tá? E essas pessoas, elas realmente se modificam, se tornam pessoas diferentes, tá? Isso ocorreu comigo. Eu me olho, por exemplo, lá para trás, né? Eu vejo fotos minhas de anos atrás, vejo filmagens, vídeos e fotos, e eu me vejo como uma pessoa diferente. Eu não me vejo como a mesma pessoa de anos atrás. E as pessoas que estão próximas de mim, né, parentes, familiares, amigos, já disseram para mim: você não é mais o mesmo, você mudou muito, você não é mais o mesmo, você é uma outra pessoa, mudou completamente. E eu notei esta mudança. Eu tive alguns sonhos bem lúcidos. Nesses sonhos, eu me vi em uma transformação grande. Em alguns sonhos, eu sonhei que eu estava caindo de um penhasco ou desfiladeiro, né? Eu sonhava que estava em queda, caindo. No momento da queda, né? Com impacto, né? No chão, né? Do meu corpo, eu notava que tinha desencarnado. Muitas estrelas, luzes brilhantes, cintilantes, pairavam ao meu redor. Era como se eu estivesse morrido. Só que naquele momento, eu não senti dor. Eu senti um impacto, mas dor não. E eu senti que naquela hora era como se eu estivesse desencarnado e renascido, revivido. Já tive este sonho mais de uma vez. Mais de uma vez. Então eu acho que este sonho, provavelmente, foi o momento da minha transformação, ou substituição de alma, consciência do meu corpo físico. Pode ser que naquele momento, naquele sonho que eu tive, houve então ali a substituição e troca de alma, de consciência neste mesmo corpo físico, porque o sonho foi muito real, muito lúcido, né? Eu me vi no sonho caindo, despencando, ou de um penhasco, desfiladeiro, enfim, estava caindo. E na queda, senti um impacto, mas não senti dor, porém no impacto eu senti que tinha morrido, tinha desencarnado, porque eu vi muitas luzes, estrelas, ficou tudo claro. E notei que ali era como se eu estivesse passando de uma realidade para outra, como se eu estivesse indo para uma outra dimensão. Eu notei que eu tinha morrido, mas que eu estava renascendo, revivendo novamente. Aí passou um tempo, né? Fui notando a diferença em mim mesmo, né? Por exemplo, eu fui me desfazendo de antigos conceitos, né? Eu fui me desapegando de conceitos, ideias, coisas mais antigas, né? Eu me desprendi, me libertei de vários paradigmas antigos, crenças limitantes, arcaicas, obsoletas, enfim. Eu me libertei totalmente de várias coisas que não faziam mais sentido para mim, né? Não compactuo mais de certas ideias, conceitos, energias que me prejudicam, que não me trazem benefícios. E isto incomodou alguns. Por isso que muitas pessoas disseram para mim: nossa, você mudou muito, você não é mais o mesmo, né? Você ficou mais assim, mais assado.
mudou completamente e fiquei pensativo, meditando, ouvindo tudo aquilo. E aí eu cheguei nessa conclusão, porque eu tive visões, intuições e revelações, tá bom? Aí eu fui então percebendo que realmente eu me modifiquei. E analisando a minha conduta, meu comportamento, a minha postura, digo, afirmo de forma tranquila, mas convicta, de que eu mudei para melhor. Eu melhorei bastante em muitos aspectos, né? Eu evoluí e melhorei muitas coisas importantes, tá? Então eu tive uma ascensão importante nestes anos que se passaram, né? Graças a Deus e graças à espiritualidade, porque eu sempre fui em busca de espiritualidade, né? Enfim, é algo muito sutil, você não percebe. Quando tem a troca de alma, de consciência no seu corpo físico, você não sente. Pode ser que você tenha alguma visão, alguma intuição, alguma percepção. Pode ser que você sinta algo, mas é quase imperceptível, porque quando a alma, a consciência, este outro fractal, assume o corpo físico, este outro fractal ele acaba assumindo também esta personalidade. Porque o outro fractal tem uma outra personalidade, mas ele acaba assumindo esta personalidade. Por quê? Porque este outro fractal está submetido a esta mente, a este corpo físico e biológico, as sensações, as experiências, as lembranças, aos pensamentos, né? Aos arquivos, ao registro acástico, né? Mas também a todo arcabouço mental, ou seja, a todo conhecimento adquirido nesta existência. Então, este novo fractal, que é uma nova alma, uma nova consciência, uma personalidade diferente, habitando este corpo físico, ele acaba assumindo tudo aquilo que o corpo físico é constituído, né? Como eu disse, habilidades, competências, conhecimentos, alguns traumas ou sequelas, as emoções, sentimentos, aptidões ou inclinações, né? Então, aquele fractal ele assume e a partir do momento que ele está então acoplado a este novo corpo físico, é algo assim tão natural, tão assim tênue, tão sutil que não é percebido a mudança, a troca não é assim sentida e percebida, porque é algo muito sutil. Isto é feito com muita responsabilidade, decência, ordem, cuidado, né? É algo divino. Como é feito em detalhes, eu ainda não sei, tá? Eu ainda não sei todos os detalhes referentes a este processo, tá? Mas o que eu sei é que a outra alma, a outra consciência, ela é liberta, ela sai do nosso corpo e a outra alma, a outra consciência, ela se acopla e ela se apossa. Então, né, ela ela fugiu aqui uma palavrinha, eu perdi aqui a concentração. Ela assume o corpo físico. Então existe um processo de adaptação também, né? Este processo de adaptação que o fractal tem quando assume um corpo físico novo, porque este outro fractal ele veio, né, de um outro lugar, um outro local. Este outro fractal pode ter vindo do plano espiritual
ou em um outro corpo físico, seja neste planeta, em outros planetas, ou em outros planos espirituais, ou em outras dimensões. Mas existe um processo de adaptação. Não é feito de forma abrupta, ou seja, não é feito de uma forma que vá prejudicar e comprometer, né, o corpo físico e também, né, a consciência, a alma, o fractal, mas é feito de uma forma com todo o cuidado possível, todo o zelo, toda a sabedoria. Por isso, né, os espíritos da luz, né, responsáveis por este processo, né, fazem, né, esta substituição, esta troca, né? Os espíritos responsáveis, né, os espíritos da luz, se encarregam, né, de fazer esta substituição ou troca, e fazem com muita competência, né? Então, um período de adaptação é necessário para que aquele novo fractal, nova alma, nova consciência, se adapte no novo corpo físico. Pode ser que em um momento ou outro o corpo físico sinta algo diferente. Por exemplo, uma crise de identidade. A pessoa sente que está passando por uma crise de identidade, a pessoa se sente diferente, a pessoa se sente um pouco fora, né, do lugar. Mas, enfim, isso ocorre porque tem que ter uma adaptação da consciência nova, do fractal novo, com o corpo físico e biológico. Porque aquele fractal que carrega em si todo um compêndio, um arquivo em seu arcabouço, em seu registro acástico ali, em seu fractal, precisa agora se adaptar, se adequar ao arcabouço mental, ao compêndio de informações biológicas, fisiológicas daquele corpo físico. É necessário, então, ali do acoplamento, uma adaptação, uma leitura. É necessário, então, decodificar ou codificar todas as informações necessárias, interpretando de forma correta todos os detalhes para que, então, aquele novo fractal consiga assumir o corpo físico de uma forma competente e seguir adiante em seus objetivos, tá bom? Bom, e dessa forma vamos evoluindo e todas as nossas partes também evoluem. E se você já imaginou, você pode estar diante de sua outra parte. Então precisamos amar indistintamente, porque pode ser que você esteja diante de seu outro fractal, né? E quando você se defrontar com seu outro fractal, você vai sentir uma sintonia, uma conexão, uma afinidade tão grande, mas tão grande, que você não vai saber explicar, mas você pode estar diante de seu outro fractal de espírito ou de mônada, viu? E você pode estar diante de seu fractal mais iluminado ou elevado, e uma outra parte, um outro fractal que está um pouquinho menos elevado e menos iluminado. Mas temos que ajudar a todos indistintamente. E é por isso que o nosso grande mestre Jesus sempre disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque nós podemos estar diante da nossa outra parte, do nosso outro fractal. Temos que amar, perdoar, compreender, respeitar de forma incondicional, tá? Pode ser que aquela sua outra parte, seu outro fractal, seja mais rebelde, mais difícil, complicado, e você tem que se esforçar ao máximo para ajudar, auxiliar, para que aquele seu outro fractal evolua, tá? E pode ser que o teu outro fractal mais evoluído possa te ensinar, dar bons conselhos, né? Nós temos que aprender a ouvir com humildade, aprender, porque pode ser que estejamos diante de nosso outro fractal mais evoluído.
tá bom? Por esse motivo, temos que amar a todos. Não podemos brigar com ninguém. Não podemos ser agressivos com ninguém. Temos que amar, respeitar, perdoar de forma incondicional a todos os seres, porque todos nós estamos ligados um ao outro através da fonte, através de Deus. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um forte abraço desse seu irmão aqui que os ama e até o próximo vídeo. E que Deus, o Todo-Poderoso, os abençoe de forma plena e absoluta. Muito obrigado. Até breve.